E a gente vai aprender a fazer a sereia, cujos moldes ficarão para vocês, tanto no site da nossa parceira Santa Fé, quanto na página do Facebook do Vida com Arte. Né, Fabi? Isso mesmo. Vamos lá começar? Vamos iniciar. Então aqui, Claudinha, eu já trouxe todas as peças riscadas e recortadas, tá? Então lá no molde, vocês vão ter uma parte chamada gabarito de marcação. Esse gabarito de marcação é o que eu utilizo para riscar a boquinha e também que eu vou marcar a bochecha da bonequinha, tá? Então aqui eu tenho a parte do rosto da boneca, eu vou posicionar, ó, esse gabarito, que eu até recortei ele, foi numa cartolina, tá? Tá. Posiciono em cima e com a caneta apagável, eu vou fazer o risco, ó, da boca e eu vou marcar aqui, ó, nesses 2 furinhos, um de cada lado. Ó, ficou marcadinho. Tá? E agora, para fazer esse bordadinho da boca, eu vou utilizar essa linha aqui, ó, que é a linha de meada, né, para ponto cruz. Então, eu tenho aqui na minha agulha um fio de linha dobrado ao meio, que de um lado eu tenho a argolinha e do outro lado ela tá com as 2 pontas soltas. Então, eu vou iniciar fazendo o bordado aqui, chamado ponto atrás. Então, para fazer o ponto atrás, eu vou inserir a minha agulha de baixo para cima e não vou puxar toda a linha. Aqui atrás, ó, vai ficar a argolinha. E vou voltar com ela para trás, aí sim que eu vou passar por dentro da argola e vou travar a minha linha. Para fazer o ponto, ó, insiro a agulha um pouquinho à frente do meu último ponto e volto com ela no final do último ponto. À frente do ponto e volto com ela no final do último ponto. Esse processo eu vou fazer por todo o contorno aqui da caneta, tá? Aí depois que eu contornar toda o bordado e fazer a pinturinha da bochechinha, com um ferro de passar ou então um secador, eu retiro a marquinha de caneta. Okay. E aqui na parte de trás, ó, eu faço o nozinho de acabamento. Cortando. E para fazer a pintura, eu vou utilizar a tinta para tecido. Para isso, eu vou apenas carregar o meu pincel com um pouquinho de tinta e eu vou precisar retirar todo o excesso, tá? Para não ficar marca no feltro, ó, não ficou praticamente nada no pincel. Aí eu venho aqui, ó, aonde eu fiz a marcação e vou dar umas leves batidinhas até marcar a quantidade que eu desejo, tá? E faço a mesma coisa do outro. Ó, Claudinha, então eu fiz no bloco anterior, né, o bordado e pintei. Aí eu aproveitei e fiz um pontinho de luz aqui, ó, em cada lado da bochechinha da minha bonequinha. Também então, com a tinta para tecido. Tá. Isso, uma pintinha de cada lado. Ok. Tá? Então eu venho aqui na parte da frente da cabeça, vou posicionar aqui, ó, centralizar o recorte do rosto, prendo com um alfinetinho ou então com um pouquinho de cola para não sair do lugar e vou fazer a aplicação aqui, ó, no todo o contorno com o pontinho palito. Para fazer o ponto palito e o ponto caseado, eu vou utilizar a linha de costura, essa daqui, ó. Tá? A linha de meada foi só para bordar a boca. A boquinha. Tá? Então aqui eu tenho um fiozinho de linha simples. Opa, cadê? De um lado ele tá o nozinho e do outro lado, na outra ponta, ela tá solta. Então, para fazer o ponto palito, a minha agulha vai entrar de baixo para cima, pegando apenas esta camadinha do feltro, ó, bem rente ao recorte. E ela vai voltar pro lado de trás, pegando as 2 camadas. Paralelo ao ponto, um pouquinho à frente, ó, pegando somente esta camada do feltro, rente ao recorte, ela volta pegando as 2 camadas. Aqui eu estou utilizando uma linha de outra cor, mas o trabalho para ficar com bom acabamento, o ideal é utilizar a linha na mesma cor do feltro. O ponto palito, ele é tipo, a gente pode chamar de caseado ou não? Ele é um
falso caseado, falso né? caseado, Ele né? é mais para aplicação das peças. Bacana, viu? Interessante ele também, gente. Olha lá, tá vendo? Ele vem só pela cor de fora, Isso, e volta com fechando os dois, ó. nos dois. Ó, pegando só essa camada, ó, rente ao recorte. E volta pegando as duas camadas. Perfeito. Eu faço que o casadinho tem aquela argolinha Tem que tem que a passar, voltinha. né? Tem a voltinha. Aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Todo aplicadinho. Depois que eu fiz isso, sobreponho a parte de trás e agora sim eu vou fazer a costura fechando a peça com o ponto caseado. Tá? O pontinho caseado. Dá um nozinho aqui. Ó, eu vou iniciar ele aqui, na parte de baixo, na lateral. Vou entrar com a agulha, pegando também somente essa camada da frente do feltro, ó, o meu nozinho, ele tá escondidinho aqui dentro. Volto com a agulha aqui na parte de trás e ela vai sair, ó, no mesmo local onde eu iniciei o ponto. Formou uma argolinha, passo por dentro, travou a minha linha. Vou esconder aqui. Pronto. Agora eu dou início ao ponto, ó. Linha para trás, agulha entra pela frente. E o meu ponto, ó, já vai sair dentro da argolinha. Linha para trás, agulha entra pela frente e o ponto já sai dentro da argolinha. Então, eu vou fazer esse pontinho por toda a peça e vou deixar a abertura para colocar a fibra aqui. E vou encher com a fibra e fechar, tá? Aí ele vai ficar dessa forma, ó. Tá bem cheia a peça, tá? E fecho também com caseadinho. Fecho com Tudo caseado, ó. Depois que eu belezinha. coloquei a fibra, eu fechei com caseado. Já aproveitei e apliquei os olhos, tá? Nos olhos eu utilizei uma meia pérola, pode ser a pérolinha também, tá? E aqui eu também fiz uma sobrancelha, coloquei cílios, aí a decoração Você usou vocês com a fazem. canetinha de tecido. Aqui, e depois eu fiz um bordadinho. Aqui no caso, esse olhinho, você retira e já Eu cola. retiro, não, aí eu passo a cola, porque a cola que vem nele não é o suficiente, para colar aqui, senão ele vai sair. Porque ele ficou afundadinho Isso, o olhinho. fiz um pontinho, né, para fazer a profundidade do olho e colei, ó. E Tá no caso agora, no cabelinho, você também colocou um lacinho, tem Isso, uma aí eu franjinha, já né? vou mostrar. Vamos lá. Tá? Então aqui, ó, no corpinho, o mesmo pontinho, aqui, ó, tenho a parte, né, da cauda da sereia e aqui a parte do corpo. Então, eu sobreponho uma sobre a outra e fiz o mesmo pontinho, o palito que eu fiz para aplicar o rosto. Depois que eu fiz isso, ó, eu venho aqui, com as duas peças e faço o caseadinho por toda a volta, tá? Fiz o caseado, coloco o enchimento, tá? Aqui ela tem a parte de cima da roupa, que é essa peça aqui, são essas duas partes, que eu apenas fiz o ponto caseado na lateral, tá? Ela ficou assim, ó. E quando eu faço o ponto caseado aqui, Claudinha, eu não cheguei até o final, ó. Eu deixei mais ou menos meio centímetro de cada lado, tá vendo? Ficou abertinho em cima, embaixo e as laterais costuradinho. E vesti na bonequinha. Aí eu utilizei aqui na cauda dela esse feltro aqui, que é o feltro sereia, que é um feltro laminado. Feltro laminado? Laminado, isso. Olha só, ele de um lado é o feltro comum, ó. E do outro lado, ele tem essas escamas, né? Menina, deixa eu até mostrar para o povo lá em casa. É da Santa Fé esse feltro, gente. A Santa Fé sempre tem novidades incríveis para vocês que adoram trabalhar com feltro. Então, acessem o site. Esse feltro é o laminado. É da assim coleção, que eu vou encontrar. Coleção Sereias. Coleção Sereias, tá? Tem um 0800 para vocês se informarem aonde vocês podem encontrar os produtos da Santa Fé mais próximos da casa de vocês, dos feltros, e entre no site, que aliás no site vai estar disponível o molde da nossa boneca sereia, bem como na página do Vida com Arte, e aí vocês vão encontrar, tanta qualidade, gente, uma gama de feltros coloridos, estampados, lisos, essa coleção sereia laminada que tá tudo de bom. Eu sou muito fã da nossa parceiríssima Santa Fé. Luciana, um beijo para você. Bom, e aqui eu também só fiz o pontinho caseado, né? Uni as duas partes com o ponto caseado, ó, só que eu intercalei uma pérolinha em cada pontinho. A pérola tá também... Tá costuradinha dentro do ponto caseado.
Tá, ela tem um furinho que você já passa Isso agulha. que eu passei a agulha na hora que eu fiz o pontinho caseado. A mesma coisa eu fiz aqui naquele detalhe da cinturinha dela, ó. Tá vendo? Ele tá aberto, que nós vamos vestir nela, costuradinho, só a lateral e todo é caseado com pérola. Os bracinhos também, as duas partes, né? Que eu fiz o caseadinho e deixei a abertura aqui no topo, preenchi com a fibra e ele ficou assim. E aqui eu tenho uma franjinha, que também é só as duas partes que eu fiz o caseadinho em volta. Aí aqui eu quis dar um detalhezinho, fiz um bordadinho em cada lado da peça. Tá. E agora é a montagem. Para fazer a montagem, Claudinha, então aqui eu já vesti a roupinha dela, aí eu vou vestir essa parte aqui, ó, da cintura dela e vou passar um pouquinho de cola quente, tá? Para não sair do lugar. E aqui na cabeça, para dar sustentação, eu gosto de utilizar um araminho, que eu insiro aqui, ó, entre os dois pontos caseados. Uhum. Opa, peraí que ele não quer entrar. Não, só porque a gente está na TV, É. Fabi. Mas é facinho. Deixa eu fazer um buraquinho aqui com a... Pronto. Agora vai. Depois que eu fiz isso, eu faço o mesmo furinho aqui na cabeça e vou colocar, tá? Uhum. E vou passar a cola e ele vai ficar bem preso. Se eu não quiser usar o araminho, eu passo só a cola e reforço com os pontinhos, para essa cabeça ficar bem presa Dou uns pontinhos e não aqui? cair. Isso. Tá. Eu trouxe o passinho adiantado e ela tá vendo, ó? Tá bem presinha aqui. Tá com palito? Tá com o araminho, ó, verdade, tá bem segura a Tá. cabeça. Tá? Depois aqui na lateral cola um bracinho. Aproveito aqui, ó, já passo um pouquinho de cola de cada lado. Colo o cabelinho. E aqui na ponta da cauda, eu colo. Aqui. Aqui no caso, vocês repararam que você também fez uma graça aqui. Você Isso, usou que ponto? é o pontinho atrás. O pontinho atrás é o mesmo que você Que a usou gente para fez fazer na a boquinha. boquinha. Quando, por exemplo, o caseado a gente usa normalmente para fechar a Pra peça. fechar a peça. Agora, você veio fazendo no corpinho, aqui no rostinho dela, ponto palito. O ponto palito. Porque ele aparece menos que o caseado? Ele é mais delicado? Eu acho que ele fica mais delicado, né? Porque ele não vai ficar aquela costurinha aqui na lateral, né? Senão vai ficar... Entendi. Então, quando a gente Bem faz demarcado, né? Se fizer detalhes o de rostinho, você gosta mais desse Eu gosto ponto? de utilizar o ponto palito para fazer a aplicação de rosto e para fazer bordado de boca, sobrancelha, esses detalhes aqui, eu faço com o ponto atrás. Tá. E o caseado para unir as peças e fechar. Aqui, acho que a gente tem mais uns minutinhos. Tem Você mais? Tem. Vamos lá. O que você acha importante mencionar? Fazer o olhinho, esse bordadinho? Fazer... É com você. Não, Claudinha, eu vou ensinar como colocar a perolinha no ponto Você sabe que eu caseado. estava pensando nisso? Eu falei, será que as meninas em casa sabem Então fazer tem. direitinho? Eu Vamos fiquei lá preocupada fazer. de não dar tempo. Então aqui, ó. Vou iniciar como ponto caseado normal. Travo a minha linha, né? E tô caseando. Ali eu utilizei para cada 2 caseados, ó, um caseado, 2 caseados, eu coloquei uma pérola. Para colocar a pérola, para eu fazer o caseado, eu venho direto, ó. A pérolinha, eu vou colocar ela antes de fazer o ponto, ó. Eu venho aqui, coloco a pérola na linha e faço Ah, perfeito. o caseado. Aí a pérola, ó, ela já vai sair dentro do pontinho. Uhum. Vou fazer mais um. Caseado, caseado com pérola. Coloco a pérola. E o pontinho, ó, já sai com a pérolinha. Muito bom, excelente. Que bom que deu tempo de ensinar essa parte também.
E aí é brincar à vontade com as sereias, com os bichinhos de feltro, fazer cenário para as festinhas. Porque como o povo gosta de feltro, né?